Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos ao podcast da Cláudia, ao podcast Odisseia. Neste podcast queria-vos dar 8 dicas para melhorar a aprendizagem dos disléxicos. Para começar, vamos falar do que é a dislexia. Se procurar um dicionário, a palavra dislexia vem do grego dis, que significa ruim, e de lexia, que significa palavra ou léxico. Mais concretamente, a dislexia é um problema neurológico ligado à linguagem, à leitura e à escrita. Também pode levar a uma interpretação errada de textos e palavras, e até mesmo de algumas memórias. Quase todos os disléxicos têm dificuldades com a linguagem, mas o grau de dificuldade e de complicações varia bastante de um indivíduo ao outro. Alguns sofrem de dificuldades de leitura, sem problemas de memória, sem problemas de memorização, ou no espelhamento da escrita dos números, por exemplo. Outros têm um discurso fluente, mas encontram bloqueios para soletrar uma palavra ou interpretar um texto corretamente. Agora, eu quero que imagine que está em frente a uma montra de pastelaria e que lhe mostram uma fotografia de um bolo de chocolate. E é exatamente aquele bolo de chocolate que gostava. Pode ter a certeza que mesmo que todos os pasteleiros usem os mesmos ingredientes, cada um desses bolos de chocolate que você tanto deseja será diferente, porque cada bolo terá o toque pessoal do seu criador. De forma igual, cada caso de dislexia é único e incomparável. E porquê é que estou a dizer isto? Porque é um convite que vos faço para não rotularem um grupo de pessoas de maneira tão simples e generalizada. Porque ao fazê-lo, estamos a negar as especificidades naturais de cada pessoa, de cada indivíduo. Este é um bom conselho em quase todas as áreas da nossa vida, mas particularmente aplicável à dislexia. Independentemente dos critérios selecionados, a dislexia afeta entre 5 a 10% da população. Porém, seria totalmente errado olhar para a dislexia como uma falta de inteligência, ou mesmo assumir que ela pode condenar uma pessoa à impossibilidade de não poder estudar como gostaria. Se calhar não sabe, mas Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Rodin, Walt Disney e J.F. Kennedy eram todos disléxicos. Então a primeira dica, é construir um programa de aprendizagem. Para que tal seja feito, precisa de algum planeamento. Organize umas rotinas para os estudos, identifica a hora do dia em que é mais produtivo, determina a quantidade de conteúdo e de material que quer ser estudado. É essencial planear o tempo necessário para cada estudo. No entanto, eu tenho consciência que nem sempre é fácil poder realmente estruturar um plano de aprendizagem para alguns disléxicos. Mas, com ou sem ajuda, o mais importante é tentar. A fluidez da organização só vem com a prática. Segunda dica, use mapas mentais, mind mappings. Uma pessoa disléxica pode apresentar dificuldades em descodificar sons correspondentes a uma certa palavra, ou mesmo reconhecer palavras. Neste caso, os mapas mentais serão uma grande ajuda. O mapa mental, ou mind map, é uma representação gráfica que contém palavras-chave, frases-chave e pictogramas. Permite organizar visualmente diferentes informações, relacionando-as e associando-as entre si, ao mesmo tempo associando isso tudo ao assunto global. Desta forma, poderá ilustrar conceitos e conteúdos. O processo também da criação do mapa mental permite-lhe exercitar as habilidades de escuta ativa, de memória e vários sentidos. A motricidade fina, a memória motora, o visual. Em seguida, é muito mais fácil restaurar as informações essenciais de forma sintética e personalizada, o que é ideal para estimular padrões de aprendizagem. Terceiro, aumenta a velocidade de leitura. Quando se trata de aprender a ler, a velocidade é um ponto crucial para o desempenho geral e não pode ser ignorada no processo de eficácia da leitura. Em 1997, uma médica, Zvia Branica, do Centro do Cérebro de Safra, demonstrou que em crianças disléxicas a existência de uma ligação entre a velocidade de leitura e um bom entendimento. O seu estudo chama-se Melhorando a Leitura em Crianças Disléxicas, acelerando a leitura e ocultando a audição. Em leitores com pouca experiência, a codificação fonética é lenta. E quanto mais lenta é essa codificação, menor a interação entre os sistemas fonético, ortográfico e semântico, ou seja, as interações
revelam que quanto mais aumentamos a velocidade geral, mais o processamento das informações aumenta. Uma possível explicação para isto tudo é que o aumento da velocidade de leitura melhora a eficiência cognitiva no processamento das informações. E também, certo que já vos aconteceu, disléxicos ou não, quando estamos a ler um livro, o nosso cérebro simplesmente começa a vaguear, a procurar outras informações, ou seja, ele aborrece-se um bocadinho. Temos que lhe dar mais nutrientes, temos que o alimentar, ou seja, aumentem a velocidade de leitura e façam confiança ao vosso cérebro, porque ele vai absorver e ler a informação. Quarta dica, use e abuse dos livros áudio. Para um disléxico, o processo de identificação das palavras pode ser lento e prejudicial durante a leitura. Claro que depois isso vai dificultar a memorização e a compreensão de grandes volumes de informações escritas, não é? Na aprendizagem. Além disso, na correria do dia a dia, às vezes torna-se desafiador encontrar o tempo necessário para dedicar à leitura. Nessas situações, os audiolivros, ou livros áudio, podem ser uma ótima solução. Eles podem ser ouvidos em ambientes onde a leitura pode tornar impossível. Melhora a sua capacidade de compreensão enquanto optimiza o seu tempo. E também pode estar a continuar a estimular cognitivamente, pois pode estar a limpar a casa e a ouvir um livro áudio. Do mesmo modo, também permite agilizar o tempo de aprendizagem, ocupando alguns tempos mortos, por exemplo, no seu horário. Quinta dica: faça exercícios respiratórios. Comece por relaxar através de uma respiração profunda. Diversos estudos internacionais apontam que em estados de ansiedade, a concentração do cortisol, conhecida como a hormona do stress, pode ser reduzida pela respiração do ventre diafragma e exercícios de respiração muscular. Por exemplo, experimente inspirar e expirar pelos seus pulmões lentamente, enquanto leva o máximo de sua consciência para o seu corpo. Ao inspirar e expirar lentamente, concentre-se nas sensações do seu corpo, que está bem enraizado neste momento presente. Experimente, depois diga-me como é que sentiu. Os exercícios de relaxamento muscular podem induzir ao alongamento de vários músculos, priorizando os que se encontram mais tensos. Aqueles que são mais utilizados durante os momentos de estudo são os pescoço, as costas e os ombros. Deixo-vos o convite também para irem pesquisar sobre o método da coerência cardíaca. Coerência cardíaca, assim está melhor dito, que tem por base um procedimento respiratório simples e eficaz. E todos estes exercícios permitem reduzir o nível da hormona do stress presente no nosso corpo. Sexta dica: adote estratégias de aprendizagem divertidas e multissensoriais. Músicas, poemas, filmes, jogos, experiências, estar na natureza, pesquisas em sites e qualquer outras ideias criativas que lhe venham à sua cabeça, à sua ideia. Infelizmente, é comum ouvir disléxicos dizer: gosto de aprender, mas odeio estudar. É necessário aprofundar um pouco mais o significado de aprender, bem como as diferentes maneiras de estudar para aprender. Aprender não é memorizar. Como já se deve ter apercebido, a nossa sociedade valoriza a aprendizagem através da escrita. Mas nós podemos estudar e aprender além dos textos e dos livros. Há estratégias lúdicas que estão ligadas ao mundo do jogo, onde poderá criar individualmente ou em grupo. Crie questionários, imagine situações engraçadas, faça humor com os assuntos estudados, desenhe, cante. O multissensorial aliado ao uso dos nossos sentidos corporais, dos nossos 5 sentidos, audição, visão, movimento, vai ser muito benéfico, não só para os disléxicos, mas para todos nós. Pode pesquisar e criar músicas com os assuntos que está a estudar. Leia e crie poemas, mesmo que apenas de modo oral, se assim preferir. Assista a filmes e documentários sobre os assuntos que se encontra a estudar no momento. Sempre que possível, tenha experiências práticas relacionadas com os assuntos do seu estudo. Todos estes processos promovem uma melhor memorização. Através deles, desenvolverá a sua motivação para aprender ainda mais, mesmo em assuntos que tendem a ser um bocado tediosos, e complexos à primeira vista. O nosso cérebro guarda toda a informação que ele acha que vai ser útil para ele no futuro, e tudo o resto ele descarta, porque não tem a possibilidade de guardar toda a informação, não é? Já imaginaram? Se tivéssemos que guardar toda a informação, todos os estímulos que recebemos durante um dia, era quase impossível.
Então, dê vontade ao seu cérebro de guardar, de aprender essa informação que está a querer lhe dar. 7ª dica. Aproveite melhor o seu tempo com o método do Pomodoro. A atenção do indivíduo apresenta uma tendência natural para se dispersar. Poderá ter como ideal ler e exercitar-se durante horas sem interrupção, mantendo o foco no tópico do seu estudo e conseguindo manter as distrações ou pensamentos exteriores afastados. Nesse caso, será quase melhor dizer-vos que é melhor desistir. É melhor desistir e adoptar umas práticas mais saudáveis. Os neurocientistas já provaram que a atenção e o desempenho cognitivo são melhores quando dedicamos pequenos espaços de tempo a cada tarefa. Ou seja, neste método Pomodoro, o que ele recomenda é que trabalhemos durante 25 minutos em concentração máxima na tarefa que estamos a realizar. Temos que desligar os telefones, as notificações, concentramos durante 25 minutos nesta tarefa e depois paramos durante 5 minutos. Levantamos da nossa cadeira, vamos beber um copo de água, dar uma volta, apanhar ar e voltamos para mais 25 minutos de trabalho e de concentração. Existem vários sites e aplicações com temporizadores Pomodoro que podem usar e aplicar. Claro que ajustem a vocês. 25 minutos para alguns pode ser muito, façam menos. Para outros pode ser pouco, façam mais. O importante é manter blocos de tempo de trabalho e de descanso. Dica número 8. Use e abuse dos cartões flash. Um cartão flash é um cartão que contém uma pergunta, uma imagem ou um conceito de um lado e uma explicação ou resposta do outro lado. Esta ferramenta torna a memorização muito mais eficaz porque precisará de localizar ativamente as informações que lê. Por exemplo, está a precisar de aprender o conceito da fotossíntese. Poderá fazer um cartão flash com o nome do conceito na parte da frente e a sua definição na parte de trás. E para uma pessoa disléxica, isso permite que ela se desafie a dizer o conceito mental ou oralmente, recuperando assim as informações ativamente. De seguida, vai consultar o verso para ver se as informações estão corretas e quais ainda precisam de ser ativadas ou memorizadas. Os cartões de memória podem ser criados em papel e agrupados por assunto. Devido ao seu formato e tamanho mínimos, são práticos para consultar diariamente em qualquer lugar. No metro, numa sala de estar, numa sala de espera. Os cartões flash ou cartões de memória permitem transformar um tempo de espera ou de tédio em um tempo de estudo onde quer que esteja. Independentemente disso, deve optimizar o seu tempo enquanto aprende num contexto incomum, desenvolvendo a sua capacidade de adaptação através do seu processo de aprendizagem. Quanto mais usar os cartões, mais rápido será a assimilação das informações que interessam. Caso tenha filhos, pode usar com eles esta ferramenta também para o estudo e a memorização, por exemplo, antes dos testes. E chegamos ao final dessas 8 dicas para facilitar e melhorar a aprendizagem dos disléxicos, mas como viram, algumas destas dicas podem ser usadas para todos nós. Use e abuse, teste estas novas abordagens e observe a melhoria no seu processo de aprendizagem, em si, nos seus filhos, nos seus alunos. Claro que para ter realmente efeitos, estes princípios devem ser colocados em prática diariamente. Liberte-se das amarras tradicionais e trabalhosas. Caso estas não lhe agradem, e há sempre uma maneira de fazer as coisas de forma diferente. Escolha uma destas dicas que combine consigo. Assuma o comando da sua aprendizagem e faça desse campo, um local de experimentação e de estudos, um local de jogos, um local de alegria. Aprender é divertido e se não nos corresponde e não está a dar frutos, muda-se de abordagem, muda-se de técnica, muda-se de ferramenta. Encontre aquela que é melhor para si. Convido-vos a guardar uma atitude positiva, criativa e criadora e digo-vos até breve para mais um podcast.